Gente, nós estamos agora com a irmã Ila e o Wagner Moura. Eles vão abordar o tema até às 11 horas, do Evangelho para entender a família sem fronteiras. A irmã Ila é de Teresina, no Piauí, que é responsável, juntamente com mais 2 irmãs, pela animação bíblica das paróquias que compõem a Arquidiocese de Teresina, no Piauí. O instituto religioso que atua, o Nova Jerusalém, está nos seguintes estados do Brasil: Ceará, Piauí, Pernambuco e Minas Gerais. Sua missão está inserida em 3 dimensões: estudo bíblico e doutrinário, oração, meditação e contemplação e ajuda humanitária. O Wagner Moura é diretor e fundador da Fraternidade Sem Fronteiras e hoje reside no Malawi, na África, dentro de um trabalho, de uma frente de trabalho, né, Wagner? Agora eu vou deixar com vocês. Isso. Vou deixar com vocês, ok? Um bom trabalho para vocês. Obrigado. Oi, Wagner. Irmã Ila, mas que prazer, viu? Igualmente, Que meu prazer, prazer falar contigo, estar contigo e poder trabalhar esse tema aí, agradecendo ao Festu, né, que nos oportuniza esse momento de reflexão. E para mim é um presente, tá, irmã Ila? Tá contigo, a senhora sabe disso. Também, né? Também. Eu te quero muito bem, você sabe, meu irmãozão. E aí, como é que vai ser? Quem começa? Eu estava aqui já há bastante tempo assistindo a Deus, eu gosto muito dela, minha conterrânea. Até passei umas mensagenzinhas aí no chat privado, mas ela não viu, né? E eu estava aflita porque ele dizia que nós não estávamos aqui ainda, e eu estava já há bastante tempo, né? Mas foi bom para ouvir a Deusa e a conversa toda, né? Foi muito bom. Está sendo muito bom o encontro, graças a Deus. Muito bem. Muito bom. Bom, irmã Ila, eu acho que já que a gente está aqui na África, e a gente vai falar o convite é que a gente fale sobre o Evangelho e para que a gente entenda um pouco a família, né, sem fronteiras, nessa visão evangélica. Claro que não tem ninguém melhor que a senhora para poder falar para nós sobre a visão realmente do Evangelho, a senhora como uma das professoras nossas aí, né, desse ponto. Mas antes de iniciar, eu queria convidar, e aí, a todos que estão nos assistindo, e oferecer também a nossa querida irmã Ila, uma canção dos nossos irmãos, da nossa família, né, na África. Então, nesse momento, eu vou convidar as nossas irmãs para cantar com a gente. Olha que legal! Estão todas aí. Esse é o Coral Ubuntu, irmã Ila, da família Fraternidade Sem Fronteiras do Malawi. São refugiados do campo de Zaleca, são refugiados do Congo, Ruanda e Burundi. E aqui no projeto nós formamos uma grande família, uma família universal. E nesse momento a gente vai apresentar para vocês uma música dessa família, Ubuntu. Hallelujah.
Para começar, né, irmã Ila? Para começar com a energia, né, dos nossos irmãos aqui da África, e eles vão cantar mais uma. Eles vieram especialmente para fazer essa apresentação desse culto, e tem mais uma música que eles vão nos apresentar.
Tuimbe, cheze sote, Kiswahili, lugha ya Afrika. Jambo, jambo sana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa, Ubuntu yetu hakuna matata. Jambo, jambo sana, habari gani? Nzuri sana, tuimbe, tucheze sote, Kiswahili, lugha ya Afrika. Jambo, jambo sana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Nous sommes très heureux pour vous voir, pour vous écouter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Agora, irmã Ila, a gente pode começar com as... Que bom, que beleza. Senti saudades da África, dessas cores, essas capulanas, essas vozes afinadas, não é? Essas danças. Muitas saudades do Moçambique, né? Que é onde eu fui. E também de uma amiga que eu quero muito bem, que é do Burundi, a Nicturi Eufemi. Eu não sei mais nem onde é que ela está, mas a gente conviveu de perto por 3 anos em Belo Horizonte. E ela estava com problemas com o português, e eu sempre tive problemas com o francês, mas a gente conseguiu se entender e deu tudo certo, e foi muito bom. Né? Então, que Deus abençoe todo esse povo lindo, né, da África. E te abençoe também, Wagner, por esse projeto tão maravilhoso que é Fraternidade Sem Fronteiras. Muito bom. Boa ideia começar assim. Né? Então, irmã Ila, e algo que eu até estava preparando uma pergunta, sabe? Para fazer da senhora justamente sobre a família, né? Família sem fronteiras. Eu estava refletindo sobre isso. Quem que colocou essas fronteiras, né? Porque quando a gente vai... Eu não sou um estudioso, mas o pouco contato que eu tenho com o Evangelho, parece que é muito claro a mensagem do Evangelho no que se refere a uma família sem limites, sem fronteiras, né? Sem fronteira religiosa, sem fronteira política, sem fronteira... enfim... sem qualquer tipo de fronteira. Né? Foi inclusive essa base, quando eu entendi o Evangelho, inclusive a Fraternidade Sem Fronteiras, diz o pessoal, qual que é a base dela? A base é o Evangelho. Né? A base é o Evangelho, porque o Evangelho é sem fronteiras. Né? Quem criou essas barreiras aí foi talvez o nosso egoísmo. Né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Quem criou essas fronteiras? Porque quando se conhece o Evangelho um pouquinho, vira um absurdo, por exemplo, alguém criar muros, né, contra o teu irmão que é pobre, o teu irmão que é preto, o teu irmão que, enfim.
Queria que você falasse um pouco, à luz do Evangelho, para a gente iniciar aqui essa reflexão, que era algo que eu queria escutar da senhora. Eu sempre digo, né, que a ideia da fraternidade sem fronteiras, né, quando eu digo também isso, pensando na ONG, né, Fraternidade Sem Fronteiras, é algo que surge, que nasce no coração de Jesus, né? Até as frases da agenda do próximo ano, né, que já mandaram para mim. Quem pensa numa fraternidade sem fronteiras mesmo é Jesus, né? De todos os grandes homens religiosos e mulheres fundadores de religião, Jesus tem esse diferencial, bem explícito, a respeito daquilo que ele espera da humanidade. Ele não espera dos seus seguidores, ele espera da humanidade toda. E mesmo para quem não é cristão, o evangelho é bom, como dizia Gandhi, né? O evangelho é muito bom, talvez o cristianismo não seja, para algumas pessoas, né? Para outras para outras não, mas o evangelho é bom para todo mundo. Então, eu vejo assim que também brinco, né? Já falei para um grupo da Fraternidade Sem Fronteiras que Jesus tem uma parábola sobre a Fraternidade Sem Fronteiras e as pessoas brincam, acho que eu estou brincando, né? Ri, mas é verdade, né? Então, a parábola que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano, na realidade, assim que ela ficou conhecida, mas ela não é só sobre o bom samaritano, ela é sobre muita coisa, né? Então, exatamente, ela começa com uma delimitação de fronteiras e termina com a quebra de fronteiras, né? Então, o doutor da lei, que procura Jesus, ele quer delimitar as fronteiras da ação dele, do amor ao próximo, né? Então, essa palavra em hebraico, que é onde ele lê, é muito confusa, tem muitos significados. O amor ao próximo, quando fala amor, está falando de algo bem concreto, amar nas atitudes, amar no comportamento, nas ações, né? O hebraico, amar, não comporta um amor platônico, né? O amar, em hebraico, é algo que é perdoar, é cuidar, é ajudar, é conviver bem, é muita coisa, né? Então, isso aí, para ele, para todo mundo daquela cultura, isso aí está claro. Mas a palavra que a gente traduz por próximo não está clara. Né? Então, às vezes, é alguém da família, é o vizinho, são os amigos, podem ser da mesma etnia ou do mesmo grupo religioso, pode ser muita gente. Né? Então, esse homem procurou Jesus, para Jesus colocar uma fronteira nessa palavra, né? Porque ele quer cumprir esse mandamento. Quando ele diz que não sabe quem é meu próximo, ele está falando a verdade, em hebraico não dá para saber, né? Então, ele procura Jesus porque ele quer saber a opinião de Jesus sobre a quem que deve ser o alvo do amor dele, ou seja, a quem ele deve cuidar e ajudar, e perdoar. Então, ele quer que Jesus delimite o campo de ação. Diga, é sua família. Não, são os membros do seu povo. Não, não é o seu grupo, o grupo dos fariseus. Quer que delimite, quer que coloque uma fronteira. Então, essa primeira parte, né, é uma parte de uma parábola que alguém vai a Jesus dizendo, delimite ao campo do meu amor, da minha caridade, da minha ação para o bem. E então, Jesus conta a parábola. Mas todo mundo presta atenção no samaritano, mas a gente deve prestar atenção no homem que precisa de ajuda.
porque ele é a maior parte da parábola, é sobre ele, né? Então, este homem, ele sofreu uma violência, e Jesus guarda segredo sobre esse homem. Ele não quer que a gente saiba nada sobre esse homem que foi caído. Ele diz um homem, né? E Jesus diz que tiraram tudo dele. Isso, na forma como está dito aí, né? É uma forma que quer dizer as roupas, tiraram também as roupas. E isso é sério, porque naquela época, e principalmente porque todos estavam dentro do Império Romano, a indumentária, as vestes, elas eram a identidade das pessoas. Então, tinha até leis do Império Romano a respeito das vestes. Por exemplo, a cor púrpura só podia ser usada pelo imperador. Se mais alguém usasse, seria morto. A túnica de linho, só por quem é cidadão romano. A túnica até abaixo dos pés, por quem é livre, mesmo que não seja cidadão romano. E a roupa acima do joelho, para aquele que não é livre. Então, as indumentárias, elas serviam para classificar as pessoas quanto à classe social e à etnia. Então, quando tiram as roupas daquele homem, ele fica totalmente incógnito. Ele fica sem nenhuma identidade. Não dá para dizer se ele é rico ou pobre, se ele é sacerdote ou é bandido, se ele é um soldado romano, ou se é um judeu, ou se é um samaritano. Quem ele é? Ele fica totalmente sem nenhuma possibilidade de identificação. E é exatamente aí que os dois que passam, né, tanto o doutor da lei quanto o sacerdote, para eles não erraram, porque não dá para definir quem é. Então, as pessoas dizem, eles não ajudaram porque ele não queria ficar impuro. Não é bem assim, é porque se eles acham que o próximo é alguém da mesma etnia, é um judeu, e aí não dá para saber se aquele homem é judeu, então, dentro da fronteira da ação dele, né, ele acha que não cometeu erro nenhum, eu não sei quem é, né? Então, veja, Jesus retirou todas as fronteiras do homem, o nome, né? Ele não acorda, ele fica desacordado, não pode se identificar, ninguém sabe a etnia dele, ninguém sabe a classe social dele, ninguém sabe o que ele faz na vida, né? Ninguém sabe nada sobre ele. Quando ninguém sabe nada sobre ele, então ele fica sem as fronteiras da ação, né? E aí, mesmo assim, o samaritano ajuda, aí está a sua grandeza, né? Em ajudar sem as fronteiras que geralmente nos delimitam. Então, essa é a parábola da fraternidade sem fronteiras, né? Aí que Jesus diz, e Jesus pergunta, porque todo o objetivo da conversa é a ação. E aí, com essa, o samaritano age sem ter nenhum condicionamento, né? Sem nada. Então, acho que é o melhor exemplo, né, que ele deu. E fala para o doutor da lei que fez a pergunta. Qual deles agiu com misericórdia? Então, o principal é descer a miséria do outro, né? A situação de necessidade. A palavra misericórdia é quando o coração, né? O coração, né? Quando meu coração desce até a miséria do outro, e a miséria é a carência, né? A carência, aquilo que lhe carece, né? Às vezes o que lhe carece é o pão, é o teto, é a proteção, é a justiça, é a palavra amiga, é o ombro para chorar, é um tempo para escuta. Então, é o coração descendo até a carência do outro, né? Acolhendo o outro lá. Isso é uma palavra muito importante, porque o movimento é de quem, né?
de quem está podendo ajudar, que faz o movimento, né? O movimento não é aquele do pedinte. Então, quem se aproxima é o samaritano, né, que vai até lá. Então, é muito importante essa questão da misericórdia, de entender a fraternidade como misericórdia, porque aí evita, né, da pessoa baixar a sua dignidade, ter que pedir, não é? É necessário que a gente vá até o outro e o ajude discretamente, né? E dê condições, que acho que é a parte principal, né? Que é de Jesus. Está vendo um eco? Eu não sei se tem alguém dos bastidores com o microfone ligado, ou se sou eu, mas estou escutando um eco muito forte. Bom, então, é isso, né? Então, o que Jesus quer dizer? Que a gente tem que criar condições para a pessoa se desenvolver. Eu acho que o Espiritismo fala muito sobre evolução, não é? Bastante, a evolução, inclusive espiritual. A lei da evolução está em nós, né? Deus não precisa estar fazendo cada coisa a cada hora, né? O judeu diz assim, que Deus deu uma bênção para a semente, né? Ele diz, crescer e multiplicar. Aí ele não precisa estar fazendo cada manga aqui da mangueira que está na minha janela, criar de uma por uma, né? Já deu essa lei para a semente, que se tornou uma árvore que vai, né, ter suas mangas. É assim, foi com os animais, né, e tudo mais. Então, a lei da evolução está presente na criação divina. Então, as pessoas, elas devem assumir essa lei da evolução para si mesmo. E a nossa ajuda humanitária tem que respeitar a lei da evolução, ou seja, como é que a gente respeita a lei da evolução? Dando condições para que a pessoa não fique a mendigar infinitamente, mas que a pessoa, sabe, ela faça por si. E uma das coisas que me fez realmente me envolver com a Fraternidade Sem Fronteiras foi essa coisa de ajudar o Pedro a pescar, não ficar toda hora dando o peixe para o Pedro, assim, deixá-lo numa condição de necessitado, de carente, infinitamente. A lei da evolução está nas pessoas. As pessoas gostam de lutar pela vida, está em nós, né? Então, às vezes, ela não tem condições, mas se você der uma condição, ela mesma se desenvolve. E eu acho isso uma coisa muito linda, sabe? Porque a gente não fica humilhando as pessoas, a gente cria condições, porque as pessoas pensam, geralmente, que fazer caridade é todas as vezes você ir lá. Não, você está com fome hoje, bom, eu tenho que dar o prato de comida hoje, porque com fome não vai conseguir fazer nada, mas eu tenho que fazer alguma coisa para que amanhã ele não esteja com fome. Então, o que o judaísmo fazia? Ele dizia, a lei criava condições, a lei dizia, bom, esse chão aqui é seu, essa terra é sua, não é? Você plantou, você tem o direito de colher, só que você não vai colher tudo, né? Na fronteira da sua roça, você não vai colher. Você vai colher o miolo, o que está dentro, está no interno da roça. O que está circundando é do pobre. O pobre não vai precisar nem entrar na sua roça. Ele vem por fora e ele vai colhendo por fora. Não é? Então, ele não invade o seu espaço. Aquilo ali é dele, ele não precisa lhe pedir permissão, é dele. Então, isso aí era criar condições, não é? Para que não... Aí, o final da norma é que não haja famintos no teu meio. Então, tem que criar condições. Então, se há 4.000 anos atrás, essa lei foi colocada lá para o povo judeu, por que a gente não pode agora, 4.000 anos depois, dar condições das pessoas evoluírem, das pessoas se desenvolverem, delas romperem também suas fronteiras?
suas fronteiras do comodismo, suas fronteiras da carência, suas fronteiras da necessidade, sabe? Suas fronteiras de não ver perspectiva de vida. Dá ânimo para elas, condições para elas avançarem, evoluírem, se desenvolverem, em vez de estar deixando-as sempre no mesmo estágio, sempre no mesmo degrauzinho, todo dia vindo pedir a nossa ajuda, e todo dia a gente se sentindo melhor do que elas, porque tem condições de ajudá-la, e não. Né? E ela não tem condição de comer, e eu tenho condição de comer. Né? Então, eu acho assim que Jesus disse assim, vai e faz o mesmo. Ele não falou nessa hora em nada mais, a não ser na misericórdia. Deixa o teu coração descer até a carência do outro, dar condições ao outro de ficar bem, e desaparece. O homem foi embora, o homem que ajudou o samaritano, ele foi embora, antes do outro acordar. Deixou lá um dinheiro, fez até onde pôde, cuidou, eu vou seguir meu caminho. E ele vai ter condições, não é, de estar bem e lutar pela vida dele. Está aqui o dinheiro que é necessário para ele recomeçar. Cuida dele, se gastar mais, depois eu volto e te pago, mas ele não vai saber quem sou eu e não vai precisar me agradecer e vai seguir o caminho dele, seja ele quem for. Ele recebeu uma nova chance e eu quero fazer parte dessa nova chance que ele recebeu, né? Dando o pontapé inicial para ele seguir o caminho dele e eu vou seguir o meu. Né? Então, eu acho que essa é a parábola da fraternidade sem fronteiras. Eu não sei se você acha, porque você é o idealizador, mas essa é a fala que eu queria dizer hoje, sabe, Wagner? Que... Maíla, a senhora está falando aí, eu estou pensando agora num projeto, exatamente um projeto que a gente está no início dele, sabe? Eu até vou falar que tem tudo a ver com o que a senhora acabou de falar, e a gente, de alguma forma, tenta vivenciar, né? Porque essa visão da parábola, ela acontece com a gente a todo instante, né? Eu acho que é para nós, né? Para todos nós que estamos aqui. Nós, de alguma forma, vamos ser chamados a vivenciá-la, né? Recentemente, eu estou aqui no meio de um campo de refugiados. São pessoas que vêm do Congo, Ruanda, Burundi e outros países, né, da África. São pessoas que, na sua imensa maioria, as aldeias foram massacradas, eles tiveram que sair com a roupa do corpo. Alguns deles contam histórias que caminharam 6 meses, né? Porque vieram com família, com crianças pequenas, né? Então tinha que vir devagar. Uns comentavam que tinha que dormir na mata, e aí durante o dia trabalhava tirando alguma madeira para vender, para poder comer. Então, assim, as histórias são mais ou menos assim, que viram seus parentes serem mortos na frente deles, né? Porque é um instrumento enfim, de dor, né? Enfim, são histórias muito difíceis, muito difíceis. E no meio, então, desse campo, chegou para nós uma solicitação. A solicitação era que existiam mulheres, mães, que, pelo fato de que a World Food Program, né, que dá alguma ajuda, uma ajuda de 1 quilo de soja, mais $3,50 por pessoa, por mês. E eles não podem sair do campo para trabalhar. Então, imagina que eu receba 1 quilo de carne de soja e $3,50, e a minha comida, não só a comida, mas a higiene, precisa se fazer com esse recurso, né? Então, ainda que existe alguma pequena ajuda, existe fome e não existe aonde recorrer, porque você não pode sair do campo para trabalhar, né? Você tem que ficar confinado nesse campo. Então,
é uma realidade, alguns conseguem, outros não, né? Enfim. Mas chegou para nós uma solicitação de que mulheres mães vieram ao projeto pedirem ajuda porque elas faziam prostituição. E elas queriam parar de fazer prostituição. Porque era a forma com que elas conseguiam ter algum recurso, né, para poder alimentar os seus filhos. Bom, imagina quando chegou essa solicitação e a gente abriu, né, olha, como que é isso? Então, alguns falavam, não, imagina, né? Outros, não, tem que sim. Enfim, cada um tomou uma postura, né, diante o fato. E eu fiquei pensando como seria isso em um momento. Falei, nossa, nós temos que ir lá conversar com as pessoas, né? Nós temos que ir lá. E aí foi um grande aprendizado, Maíla, esse ir lá e não só ouvir falar. Então, fomos fazer algumas visitas, e uma primeira visita que nós entramos, alguém comentou, essa aí é uma das mais prostitutas que tem aqui. Falei, Jesus, esse foi o comentário que eu escutei, né? Falei, vamos entrar na casa, né? Vamos conversar com ela. Vamos entender o que se passa. Se e eu tinha esse questionamento dentro do meu coração. Será que ela realmente quer? Não sei se era já um julgamento, sabe, irmã Ila? Ou se era uma vontade real de querer saber. Eu queria senti-la, né? Queria sentir se isso realmente era um pedido, era uma necessidade. Então, quando eu entrei, nós entramos na casa. Primeiro, ao entrar, a gente olhou para várias crianças, as crianças muito sujinhas, né? A casa muito, muito difícil, muito precária. E nós sentamos ali e começamos a conversar com essa mãe. Primeiro descobrimos que ela tinha 5 filhos, todos menores de idade. E ela começou a dizer que ela fazia um programa por $0,50, né? $0,50 para poder alimentar, mas mesmo assim ela só conseguia comida para aquelas crianças. E que algumas crianças já tinham saído da escola. Porque uns ela não conseguia pagar e outros, olha só, para poder pagar as crianças da escola. E outros eles eram taxados como a filha da prostituta, né? Então, por isso, ela acabou, então, mesmo uma ou outra que ela conseguia pagar, ela teve que tirar da escola. Então, esse foi o fato ali, e nós perguntamos, qual era a tua maior vontade? É um emprego. Eu quero trabalhar, eu faço isso porque eu faço pelos meus filhos, né? Então, a gente saiu dali quebrado, sabe? Assim, foi muito chocante para nós. Numa compaixão, isso tocou profundamente a nossa alma, né? Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Como que isso pode acontecer? E a gente foi ver que tinham dezenas de mulheres na mesma situação. E aí nós abrimos um programa dentro da fraternidade, e hoje nós temos 21 mulheres, né, da mesma situação, mulheres mães, que faziam prostituição para trabalhar. E assim, bom, sem dizer que algumas delas trabalham correndo, porque elas trabalham na horta. Então elas pegam água e saem correndo. De tanta vontade de trabalhar, a gente fica encantado com a força de trabalho delas. O coordenador da horta falou, nossa, elas são muito melhores que os homens, porque elas têm uma força de vontade tão grande, e a gente foi ficando cada vez mais encantado, sabe? Com elas, e dentro do projeto o exercício, porque não existe realmente a discriminação em todos os lugares. E a gente começou a trabalhar desde o início que aqui dentro do projeto não existe preto, branco, a gente não quer saber qual é o seu passado,
A gente não quer saber qual é a sua religião. A gente aqui é um exercício de fraternidade, né? Nós temos que olhar a todos aqui como irmãos, como uma grande família. Será que é possível? Então a gente tem que fazer o exercício aqui dentro também. Mas antes de fazer o exercício aqui dentro, tem que ser no nosso coração. Porque quando o coração fala, os outros escutam. Mas o coração precisa ser de verdade. A gente precisa vibrar isso de verdade. A gente precisa olhar para esse ser humano e identificar com olhos de compaixão, de indulgência, mas, enfim, com olhos de fraternidade. Não tem que ter julgamento nenhum de ninguém. Nós não fomos criados para julgar quem quer que seja, né? É uma bobagem julgar as pessoas. Nós não estamos aqui na Terra para julgar, não somos julgadores. E a gente tem isso muito forte na nossa alma. Mas é tão gostoso que eu queria dizer assim, a gente está tão feliz com esse projeto, irmão. Estamos tão felizes, sabe? É claro que a gente vê elas felizes, nos deixa felizes, né? Isso que eu acho que é humano, que a gente precisa aprender, todos nós entendermos que fazer isso não é ser o bom, sabe? Aquelas pessoas são pessoas boas. Não, é ser natural, é a natureza humana. É natural você conseguir olhar o outro e falar, esse é meu irmão. A gente está trabalhando, nós estamos juntos. O quanto que essas mulheres nos ajudou é algo, elas não têm a dimensão do quanto que elas nos ajudou a quebrar o nosso preconceito, a sermos mais humildes, mais irmãos. Eu admiro essas mulheres, Maíla. Eu falo isso em grupo. Gente, são mulheres que eu admiro. Porque fazer o que elas fazem, muitas delas se ajoelhavam, sabe? Quando ficava sabendo que ia ganhar $50 por mês, tá, irmã? Não é muito, é $50. É só o recurso para comprar comida para os seus filhos, só isso. E trabalhar de sol a sol, né? Só por isso ela chegava a ajoelhar e a gente tinha que levantar ela. Não, que isso, a gente ficava até constrangido. Então, para dizer isso, elas são fantásticas e eu ganho, todos nós aqui do projeto ganhamos em tê-las conosco, porque é uma riqueza, né, de convivência, de fraternidade e sem julgamento, e a gente poder se olhar realmente como irmão, dar um abraço, sabe, de sentar junto, conversar. E eram pessoas estigmatizadas, enfim. Mas é isso que eu queria falar um pouco, e eu acho que tem um pouco a ver com essa parábola, né, que a senhora introduziu aí para a gente, né? Isso que eu queria falar também, que me veio ao coração. A parábola começa com uma violência, não é? Então, muitas vezes, aquelas pessoas a quem a gente vai dar aquele suporte para se levantar e vencer, né? São pessoas que sofreram alguma violência na vida, inclusive esta, né, Wagner? De ter que ir para a prostituição para poder dar o necessário para os seus filhos comerem, né? E eu vejo assim muito que no Evangelho todo o tempo fala de prostitutas, né? Mas, na verdade, o Evangelho está falando de mulheres prostituídas, que é diferente, que é esse caso aí, viu, Wagner? Porque o Império Romano, ele cobrava altos impostos, não era imposto de renda, não interessava se a pessoa tinha renda, era o imposto que os povos conquistados tinham que pagar ao Império, por ter sido conquistado pelo Império. Era renda, era per capita, era imposto per capita, era por cabeça. Todo mundo tinha que pagar. Anualmente tinha que pagar um imposto
pelos gastos que o Império Romano teve com você, que não tinha gasto nenhum, né? E o objetivo desse imposto era o empobrecimento da população, dos povos que perderam as guerras, que foram conquistados, para que eles não pudessem fazer revolução. Se tivesse dinheiro, faria revolução. E isso faria o Império também luxar enormemente. Então, quando a pessoa... quando o cobrador de impostos chegava, se não tivesse dinheiro, as filhas eram levadas para a prostituição, as filhas eram o pagamento do imposto. Os filhos eram levados para remar nos navios, e as filhas eram levadas para o imposto, como pagamento de imposto, os filhos e as filhas. E que o Império Romano não ficava sem receber o imposto. Então, elas eram levadas para a prostituição, não é porque queriam, é por causa de uma violência de um contexto social, político, extremamente violento, não é? Que tirava tudo das pessoas, até a dignidade, a liberdade delas. E que é isso que acontece nesses países que estão em constante situação de fome, de violência, de guerra, de discriminação do outro por causa da etnia, não é? Então, não se trata simplesmente de prostitutas, mas de pessoas que foram prostituídas por causa do contexto em que vivem, não é? E que merecem o nosso respeito, e como disse Jesus aos fariseus, elas vos precederão, porque eles nunca fizeram esse tipo de sacrifício e não estavam dispostos jamais a ter a imagem deles manchada por qualquer ato indigno. E elas faziam isso pela sua família, e essas que você conheceu faziam pelos filhos, faziam pelas famílias. Você sabe que na África é a mulher que assume a família mesmo, e é ela que trabalha, é ela que cria, o filho é dela, e ela que anda com ele pendurado nas costas. Né? Ela faz tudo pela família. Né? Então, é por isso que elas merecem o nosso respeito, o nosso carinho. São pessoas muito mais evoluídas do que a gente pensa, porque são pessoas que estão dispostas a qualquer coisa por sua família, né? Para manter vivos seus filhos, ou fazer o certo, ou fazer o errado. Elas querem mantê-los vivos, elas querem que eles tenham que comer. Isso é louvável, louvável. Então, elas se sujeitam a ser um objeto na mão desses homens que, em vez de ajudá-las, fazem explorá-las sexualmente. Né? Elas merecem o nosso respeito e nossa ajuda para que saiam dessa situação e se tornem alguém, né? E possam criar seus filhos de forma digna. Para elas, né? Que elas tenham sua dignidade de volta, e seus filhos também, porque é um estigma também para os filhos. E parabéns por mais esse projeto. Que bom que você contou. Fico cada vez mais orgulhosa da Fraternidade Sem Fronteiras e de fazer parte dessa família. Parabéns, Wagner. Que Jesus sempre abençoe todos esses projetos, dê condições de você colocar todos eles em prática. Muito bem, irmã Ila. Alegria, né? Eu acho que o nosso tempo já está indo, já foi, né? Uma alegria poder estar aqui contigo. Fazia tempo que a gente não se falava, e poder estar se falando, né? Já fazendo essas reflexões, ainda mais produtivo, fiquei bastante feliz. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho e por você ser minha irmã, né? Poder participar dessa grande família, né? Sem fronteiras. Sem fronteiras. Obrigado, Maíra. Eu que agradeço.